unboxing da nossa Soundbar JBL Cinema. Olha, eu recomendo que tu assista até o final pra te ter uma noção do somzão dessa bicha aí. Vem com controlezinho. Pilha. Do cabo de força. Agora vamos para o sub. Depois de tudo instaladinho, a gente deu pra ter uma noção boa de como é o som dela. A gente gostou bastante. Realmente valeu muito a pena.